Olá, queridos, tudo na paz? Quero hoje trazer mais uma reflexão para as nossas vidas, baseada em um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Talvez nesse dia você esteja passando por um dia mau, um dia desafiador, onde muitas vezes pensamentos que dizem para que você esteja desistindo, estejam muitas vezes bombardeando a sua mente. Muitas vezes os medos, as angústias têm tentado dominar o seu coração. E essa palavra de Deus vem ao seu encontro, dizendo para que você tenha por motivo de toda alegria o passar por várias provações. A primeira informação que esse texto nos traz e precisamos compreender é que quando a Bíblia fala sobre alegria, ela não está falando de um estado de humor, mas está falando de um estado de satisfação e contentamento pleno em Deus. É nós lembrarmos do Salmo 23, onde o salmista nos diz que podemos ter uma relação onde o Senhor é o nosso pastor e a certeza de que Ele, sendo o nosso pastor, de nada sentiremos falta. Por quê? Porque Ele é suficiente em nossas vidas. Muitas vezes tentamos completar a nossa vida com muitas coisas, quando na verdade Deus é aquele que tem o poder realmente de nos completar e de nos trazer alegria plena, essa questão da satisfação e do contentamento pleno e completo. Então, tendes motivos de toda alegria, tenha o contentamento e a satisfação em Deus quando você passar por várias provações. As provações são provas que a vida muitas vezes nos traz. E saiba que no coração de Deus o desejo é que sejamos aprovados. E o que está sendo colocado à prova nesse exato momento? O próprio texto nos fala. Está sendo colocado à prova a nossa fé. Nós falamos muitas coisas, lemos muitas coisas nas Escrituras, mas existe um momento de nós estarmos colocando tudo isso em prática. Aliás, Jesus mesmo já dizia que o construtor prudente, que é capaz de permanecer com a sua casa firme, apesar das chuvas, das tempestades, dos rios transbordarem, é aquele que não apenas ouve a palavra de Cristo, mas coloca ela em prática. O que nós precisamos saber é, em qualquer momento, a nossa fé, aquilo que nós falamos, será colocado à prova. É muito fácil nós falarmos para muitas pessoas a forma como elas devem se posicionar em Deus em relação aos seus problemas. Mas muitas vezes o mais desafiador é nós pregarmos para nós mesmos. É nós falarmos para nós mesmos que Deus permanece fiel e aquilo que ele falou é uma verdade e que nós precisamos continuar caminhando firmados na palavra do Senhor, apesar das circunstâncias. Ter uma fé que não seja influenciada pelas circunstâncias, mas ter uma fé que influencia as circunstâncias, que te faz caminhar apesar das circunstâncias. E o texto nos fala que tudo isso vai gerar em nós a perseverança. E esse trabalho todo realizado em nós com a provação da nossa fé tem como objetivo trabalhar na nossa própria vida, nos tornando pessoas perfeitas e íntegras, em nada deficientes. Algo também muito importante para nós entendermos quando nós lemos a palavra perfeição nas Escrituras, ela não quer dizer aquela pessoa isenta de falhas, mas estamos falando de pessoas maduras, que reconhecem inclusive as suas falhas e as suas inclinações. A vida do cristão é uma vida que segue sempre em rumo à maturidade. E nós precisamos então entender que existe uma obra que está sendo trabalhada em nós e nós somos cooperadores com Deus nesse processo.
O trabalhar da nossa fé vai realmente nos tornar essas pessoas íntegras, inteiras, e também estará trabalhando em nós para que tenhamos uma vida coerente com a verdade que nós carregamos. Assim sendo, se nesse dia você tem passado pelo dia mal, a palavra de Deus te traz a seguinte recomendação: resista, permaneça firme, continue caminhando, confiando no Senhor e na sua palavra. Afinal de contas, para todos aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, caminhar pela fé é nossa única opção. Então, que você entenda que o dia de hoje está melhor do que o dia de ontem e com excelentes expectativas para o dia de amanhã, porque você não caminha por aquilo que você vê, mas você caminha firmado naquilo que você crê. Que Deus continue falando ao seu coração, que você siga adiante, resistindo, permanecendo firme e glorifique a Deus através do seu posicionamento. Um grande abraço, permaneça na paz de Cristo Jesus e que o Senhor possa estar falando com você nesse momento. Tchau, tchau.